Olha aí a turma aí de química, de matemática, aqui na aula, isso, tá aqui, é a revisão de Física Experimental 1, da última aula, as leis de Newton, lei da inércia, a física equivale repouso e movimento retilíneo uniforme. Então, definimos o referencial inercial, quer dizer, as leis de Newton são válidas em referenciais inerciais. As leis de Newton, certo? Então é isso. As leis da mecânica são válidas em referenciais inerciais. São as leis de Newton. Ok? Então a gente viu como deduzir a famosa equação do ensino médio, que é a força resultante de massa vezes aceleração, vem da taxa de variação do momento linear, P. Taxa de variação no tempo, P, é massa vezes velocidade. Portanto, ficou, a massa agora sendo constante, pode ocorrer, no caso do foguete, a massa variar. Aí, no caso, você vai usar esta forma, a força resultante, taxa de variação do momento linear. Se a massa for constante, note o seguinte, que a massa vai sair aqui, ó, do sinal de derivação. Você poderia pensar também em termos de ensino médio, colocar delta P por delta T. Então, delta de mv, a massa sai, fica a variação da velocidade, portanto, variação da velocidade no tempo é aceleração. Aí restaurou aqui a famosa equação, força resultante de massa vezes aceleração. Há professor do ensino médio que diz qual é a frequência? AM. Rapaz, não precisa tanto. Olha aí, a aceleração resultante ficou força resultante dividido pela massa. Ok? E hoje a gente viu a terceira lei de Newton. A força é devido à interação entre corpos. Considerando dois corpos, A e B, então o corpo A exerce força em B, ok? A força em B devido a FBA, a notação. E aqui FAB é a força em A dividida B. Portanto, em módulo tem a mesma intensidade e atua em sentido contrário. É isso, o sinalzinho negativo, é isso, né? Agora, para aplicar as leis de Newton, é bom saber qual sistema de unidade você vai trabalhar. E vamos sugerir o SI, Sistema Internacional de Medida, onde a distância é medida em metro, tempo em segundo, velocidade metro por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado, e a força em Newton. Lógico que tem outro sistema de unidade, onde a massa é grama, certo? Onde a distância é centímetro, é o CGS, ok? Aí a força é Dina. 1 Newton é 10 a quinta Dina. Aqui a gente vai trabalhar assim, no SI. Então tá aí, ó, 1 grama é 1 milésimo de 1 quilo, ou seja, 10 a menos 3 quilos. E 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. Tá aí, usando a notação científica, potência de 10. Agora eu vou explicar como é que faz a experiência. Tem a experiência. A gente vai fazer, primeiro aplicar as leis de Newton e depois ter a experiência. Vamos fazer uma verificação das leis de Newton. Lógico que não tem como provar as leis de Newton, mas você pode verificar na prática, certo? E aqui a gente tem um sistema. Você pode pensar numa mesa e um carrinho aqui em cima da mesa. Coloca uma polia, como eu fiz, de máquina de costurar, aqui, passa o cordão pela polia, e aqui você corta a água mineral, a garrafinha de água mineral, e faz o porta-massa. Esse porta-massa vai funcionar como motor. Quando eu colocar uma força-peso maior do que a força de atrito, vai acontecer o quê? O corpo vai se deslocar, vai acelerar. Eu quero saber a aceleração e a tração na corda. Então, para isso, eu vou colocar as forças que atuam no corpo de massa A, é a força peso, perpendicular à superfície terrestre, e
a força normal perpendicular à superfície de contato. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se eu vou em direção à porta, então estou empurrando para trás. Então a força de atrito está para frente. Cuidado, já caiu no Enem. E aqui, pela terceira lei de Newton, o porta-massa puxa o bloco A e o bloco A puxa o porta-massa com a mesma intensidade. É o T, mesmo modo, sentido contrário. Ok? Agora sim eu posso aplicar a lei de Newton, e quando eu for aplicar a lei de Newton, você aplica para cada corpo. Se você tiver 3 corpos, você vai aplicar 3 vezes. Como eu tenho somente 2, eu vou aplicar 2 vezes. Um no corpo A, outro no corpo B. Agora, uma observação interessante. Qual a força resultante que atua no A? A força resultante é a soma de todas as forças. Está faltando aqui uma força, né? Está faltando a força de atrito. A força de atrito. Ah, mas a gente está desprezando o atrito. Desprezando o atrito, então fica só essas 3 forças. E a força em B tem a força peso e a força de tração. Nota o seguinte, que eu vou decompor agora as forças, é assim que se faz, né? A gente coloca o referencial Y no X, Y na vertical, X na horizontal. Então aqui a força resultante no eixo X, aqui só tem a tração e o atrito. Desprezando o atrito, entra somente a tração, que é igual a massa vezes a aceleração. Vem de onde? Da segunda lei de Newton. E esse caso agora, na vertical, se eu escolher positivo para baixo, tá aqui a escolha do referencial, positivo para baixo, o P fica positivo e o T negativo. Vamos agora para o recurso da matemática, um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Ficou fácil de resolver, né? Você pode resolver por substituição, tirando o valor de T e colocando aqui, vai sobrar somente o A. E você vai calcular e vai encontrar que é massa de B desse jeito, dividido pela soma das massas. Mas você poderia fazer como eu fiz, ó, somando. Se eu somo, a tração desaparece, do lado esquerdo é somente o peso B, e do lado direito é a soma de MA com MBA. Somou, colocou em evidência, então vai para o outro lado dividindo a soma de MA com MB. Vai dividindo, ok? E agora, para substituir, você transforma, coloca no mesmo sistema de unidade, observando que a massa está em quilo, ok, a massa de B eu não mexo, eu vou mexer na massa de A. Por quê? Porque a gente está adotando o SI, o Sistema Internacional de Medidas. Portanto, 2.000 gramas dá exatamente 2 quilos. Aí eu esqueço as unidades e agora coloco só o número e faço o cálculo, ok? É a parte teórica, né? Usando a teoria, a lei de Newton. Agora eu quero saber como você faria para verificar. Quem é capaz de explicar aí? Como verificar, fazer o cálculo da aceleração experimental? Como calcular a aceleração experimental? A gente vai colocar aqui ó, um gráfico com os resultados experimentais. Esses resultados experimentais você vai obter de maneira análoga ao movimento retilíneo de movimento variável, porque de fato eu aqui estou em linha reta com aceleração constante, certo? Então aqui eu faço lá as medidas, digamos, em x1, aqui eu vou dizer que é 20, né? Eu poderia colocar 10, posso. 10 o quê? Que é isso, 10 medidas em centímetros. Aqui é tempo. Aqui é a distância medida em centímetros, 10 centímetros. Então, em 10 centímetros, o tempo que deu aqui, digamos, é o TM1 M ao quadrado. Porque aqui eu vou pegar a média. Eu vou soltar até 10 4 vezes. Das 4 vezes eu pego a média. Depois eu pego a média ao quadrado e vou colocar ela aqui para o primeiro valor, x1 igual a 10 centímetros. Aí eu estou chamando T1M ao quadrado. O próximo valor eu vou chamar T2M ao quadrado.
Novamente, aí aqui já é outro valor. As distâncias são iguais. Isso aqui é 10, aqui é 20. Isso aqui é o x2. Solto 4 vezes. Pego a média. Depois pego a média ao quadrado. E vou colocando os valores aqui no gráfico. Muito bem. Supondo que eu já medi aqui 4 vezes. Essa medidinha aqui é mais ou menos assim. Essa outra é aqui. Aí nós o seguinte, essas bolinhas são os pontos experimentais. São os pontos experimentais. E na física, diferente da matemática, quando você vai fazer o gráfico, você não passa por cima dos pontos experimentais. Você faz uma reta mais próxima possível dos pontos experimentais. Essa ficou afastada, significa esse ponto afastado, significa que eu cometi um erro quando eu medi aqui o T3M ao quadrado. Certo? Cometi um erro. Foi um erro. Isso é um erro maior. Em todo experimento se tem um erro, é o erro experimental. Não vai escapar do erro. E a gente vai também aprender a calcular o erro da experiência. Quantos por cento? Por exemplo, você calculou, deu 0,6. 0,6 vai dar quantos por cento? Você multiplica por 100, divide por 100. Dá 0,0. Se você faz uma medida, digamos, dá 4 segundos. Você mediu 10 vezes. Quanto é uma medida só? É 4 dividido por 10. Agora, se você quer em percentagem, você vai dividir por 100. Tá? Aí fica 0,04. Muito bem. Aqui, eu vou fazer esse gráfico em papel milimetrado. Papel milimetrado, por quê? Depois eu desenhar